Bom dia. Jonatas, eu vou esperar só mais um pouquinho e a gente começa, tá? Ver se mais alguém entra. Do terceiro B, tá? Tá me ouvindo? Bom dia, José. Tá me Bom dia, ouvindo? professora. Vou guardar só mais um pouco, ver se mais alguém entra e a gente inicia, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês, tá? Ainda assim, vamos continuar falando sobre a resistência elétrica, tá? Com o tema ainda eletricidade. Então, quando nós aplicamos, né, uma tensão, ou quer dizer diferencial, potencial, diferente potencial de tensão, tá? Ou tensão elétrica, melhor chamar de tensão elétrica, tá? Ou significa isso. Em um condutor qualquer, se estabelece nele uma corrente elétrica de intensidade, que nós chamamos de I na física, tá? Então, para a maior parte dos condutores, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Conforme aumenta, o mesmo ocorre, conforme uma aumenta, o mesmo vai ocorrer com a outra. Então, a tensão elétrica, que é representada pela letrinha U,
Se ela aumentar, também a intensidade da corrente vai aumentar, tá? Então, nós podemos dizer que essa tensão é proporcional, tá? A intensidade da corrente elétrica e a divisão entre as duas é igual a uma constante, tá bom? A gente vai entender um pouco melhor. Essa constante é o que nós chamamos de resistência elétrica do condutor, que é representado pelo R. Ele depende de fatores como a natureza do material, tá? Quando esta proporcionalidade ela é mantida de forma linear, nós chamamos o condutor de ômico. E ele tem, né, o seu valor dado por constante, que é o resistor, ou a resistência, é igual a tensão dividido pela intensidade da corrente. Então, sendo R a constante, conforme anuncia a primeira lei de Ohm, para condutores ômicos, a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. A tensão elétrica é o DDP, que é a mesma coisa que o U, tá? Aplicada em seus terminais. Então, isso aqui é interessante vocês saberem. A resistência elétrica também pode ser caracterizada como a dificuldade encontrada para que haja passagem de corrente elétrica por um condutor, submetida a uma determinada tensão. Então, o Sistema Internacional de Unidade adota para essa grandeza o Ohm, representado por essa letrinha aqui, de Ohm, tá? Em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, que fez a descoberta do resistor. Então, a grandeza que utilizamos é essa aqui, essa letrinha aqui, ó, representa, que quer dizer Ohm, tá? Pode-se também definir uma grandeza chamada de condutância elétrica. Condutância elétrica representada por essa letra G, como a facilidade que uma corrente tem de passar por um condutor submetido a determinada tensão. Então, ou seja, este é igual ao inverso da resistência. Se ele é igual ao inverso da resistência, então a condutância elétrica ela será igual. Meninas, aguarda só, eu vou só explicar isso aqui, vocês aguardam um minutinho que eu vou pegar uma caneta, tá? Para fazer até a chamada. A condutância elétrica, ela é igual. Como ela é inversamente proporcional à resistência, então a gente vai ter igual a 1 dividido pela resistência, que será a mesma coisa que 1 dividido pela tensão, que é dividido pela intensidade da corrente, ou seja, basta a gente inverter. Fica intensidade dividido pela tensão, tá? Que é a condutância elétrica. E a unidade adotada é o Siemens, onde Siemens tá aqui, ó. 1 vezes Siemens vai ser igual a 1 dividido pelo Ohm, ou Ohm elevado a menos 1, tá? A corrente sempre existe quando há diferença de potencial entre dois corpos ligados por um condutor. Por exemplo, tá? Mas ela tem pequena duração quando esses corpos são eletrizados pelos métodos vistos em eletrostática. A gente estudou lá em eletrostática todos os meios de eletricidade, né? Por meio de atrito, condução, a gente viu um por um. Indução, na verdade, atrito, indução, por contato. Então, pois entram rapidamente em equilíbrio. Então, a forma encontrada para que haja essa diferença de potencial mais duradoura é a criação de geradores elétricos, que são construídos de modo que haja tensão por um intervalo maior de tempo. Então, existem tipos de geradores elétricos que são caracterizados pelo seu princípio de funcionamento. Alguns deles são esses aqui, os geradores luminosos,
São sistemas de geração de energia construídos de modo para transformar energia luminosa em energia elétrica, como, por exemplo, placas solares que são feitas de um composto de silício, que converte a energia luminosa do Sol em energia elétrica, né? Um recurso muito utilizado hoje em dia. Tem os geradores mecânicos, que são os mais comuns e têm a maior capacidade de criar energia. Eles vão transformar energia mecânica em energia elétrica, principalmente através do magnetismo, como é o caso dos geradores que são encontrados em usinas, tá? Hidroelétricas, termoelétricas e termonucleares. Daí a gente tem os geradores químicos, que são construídos de forma capaz de converter energia potencial química em energia elétrica ou energia contínua. Esse tipo de gerador é encontrado em baterias e pilhas. Tem os geradores térmicos, que são capazes de converter energia térmica em energia elétrica diretamente. Quando eles estão associados a dois ou mais geradores, como as pilhas, por exemplo, a tensão e a corrente elas vão se comportar da mesma forma como nas associações dos resistores. Então, a associação dos resistores ela pode ser em série, que é uma corrente nominal, e tensão, que é somada, que é aquela que nós vimos, resistor 1 mais resistor 2, até formar um resistor total. E a associação em paralelo, que a corrente ela é somada à tensão nominal. A paralelo, você soma os resistores, depois soma a tensão. Aí a gente vai ter U1, U2, mais U2, mais U3, e assim sucessivamente. A corrente contínua e a alternada. Se a gente considerar um gráfico, por exemplo, intensidade de corrente elétrica por tempo, a gente pode classificar a corrente conforme as curvas que a gente encontra. Isso aqui a gente também conseguiu já ver. A contínua tem esse tipo de gráfico, né? Que é aquela corrente que nós consideramos ela constante. O gráfico dela é dado por um segmento de reta constante que também não é variável. Esse tipo de corrente ele é encontrado em pilhas e baterias, tá? Aquela corrente que, se ela for negativa, ela continua negativa, e se ela for positiva, continua positiva. E a contínua pulsante, né, embora ela não altere o sentido da corrente contínuas, elas passam periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas medidas em diferentes intervalos de tempo, tá? Por exemplo, no gráfico acima, ele é um exemplo de corrente contínua constante, né? Então, é uma forma de corrente que é geralmente encontrada em circuitos de retificadores de corrente alternada. A contínua pulsante, ela teria esse formato aqui. Já a alternada, ela tem essa forma de espiral, ela vai lá embaixo e volta. Ela dependendo da forma de como é gerada, a corrente, ela pode ser invertida periodicamente, quer dizer que uma hora ela pode se comportar como positiva e outra hora negativa. Ela faz com que os elétrons executem um movimento de vai e vem nela, tá? E essa corrente é o que nós encontramos quando a gente mede a eletricidade das residências, tá? Então, é uma corrente presente nas tomadas da nossa casa. Já os resistores são peças utilizadas em circuitos elétricos que têm a função de converter energia elétrica em energia térmica. São usados como aquecedores, como dissipadores de eletricidade. Alguns exemplos são utilizados no nosso cotidiano, o filamento de uma lâmpada incandescente, o aquecedor de um chuveiro elétrico, os filamentos que são aquecidos de uma estufa, tudo a gente vê presente em resistores, tá? Em circuitos elétricos teóricos, o que considera é toda a resistência encontrada, tá? Proveniente desses resistores. Então, são consideradas ligações entre eles como condutoras ideais, tá? Que não vão apresentar nenhuma resistência e utilizam-se a essas representações aqui.
ou desta forma, ou desta forma. Em um circuito, é possível organizar o conjunto de resistores interligados, que é o que chama-se de associação de resistores. Também é possível observar o comportamento dessa associação. Ela vai variar de acordo com a ligação entre esses resistores. Então, tem aí os dois tipos, em série, os três tipos, né? Em série, em paralelo e também misto. Em série, ele vai ter esse formato aqui. Significa que que todos estão ligados, tá? Em um único trajeto. Então, é isso aqui. E aí, como existe apenas um caminho para a passagem dessa corrente, ela é mantida por toda a extensão do circuito. A diferença de potencial para cada resistor vai variar, tá? Conforme a resistência dele. Então, para que seja obtida a primeira lei de Ohm, diz o seguinte, que a tensão 1 vai ser igual ao resistor 1 vezes a intensidade da corrente, a tensão 2 é igual ao resistor 2 vezes a intensidade da corrente, a tensão 3 é igual ao resistor 3 vezes a intensidade da corrente, e a tensão 4 é igual ao resistor 4 vezes a intensidade da corrente, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí a explicação? Sim. A relação também pode ser obtida pela análise do próprio circuito. Olha só, que é toda a tensão, tá? Resistor 1 tá em série, isso aqui. Segundo a associação dos resistores, né? Sendo a diferença de potencial entre os pontos inicial e final do circuito, a gente pode dizer que a tensão total será a soma de todas as tensões que tem em cada resistor, tá? Ou isso daqui, ó, que toda tensão será igual, cada tensão dessa é igual, ó, resistor 1 vezes a intensidade 1, vezes a intensidade, mais resistor 2 vezes a intensidade, mais resistor 3 vezes a intensidade, assim sucessivamente, até que some todos os resistores presentes no circuito elétrico. Analisando, então, tá, a expressão, já que a tensão total da intensidade da corrente é mantida, a gente pode concluir uma resistência total. E a resistência total é igual à soma de todos os resistores presentes no circuito em série, tá? Basta você somar todos e você vai ter uma resistência total. Ou seja, né? O modo de resumir é lembrar das propriedades de um circuito em série. Então, ó, tensão, tá? É o diferencial de potencial de energia elétrica, que também é representado por essa letrinha V, ó. Diferencial de energia elétrica representado pelo V. A consequência, ela vai se dividir, a intensidade da corrente, ela se conserva, e a resistência total é a soma algébrica das resistências em cada resistor, tá? Então, isso aqui é uma regrinha para lembrar como que a gente vai encontrar uma resistência total em um circuito, tá bom? Agora, em paralelo. Ligar um resistor em paralelo significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente de modo que a tensão, tá, que é o DDP, em cada ponto seja conservada. Seria isso. Tá vendo? Uma aqui. Outro, e a nossa tensão, ela é conservada. Usualmente, as ligações em paralelo são representadas dessa forma aqui. Tá vendo? Intensidade da corrente. Aqui 1, 2, 3. Cada resistor tem uma intensidade de corrente, tá?
E aqui a gente tem uma tensão elétrica total. Lembrando que nesse processo, a tensão ela é a mesma, tá? Ela é conservada. Então, a intensidade total da corrente elétrica, né, dos circuitos, quando a gente tem resistores paralelos, é igual à soma da intensidade medida sobre cada resistor. Então, ou seja, basta pegar toda a intensidade de corrente elétrica que eu tenho em cada resistor e somar, e aí eu vou ter uma intensidade de corrente elétrica total do sistema. Então, pela primeira lei de Ohm, a intensidade da corrente elétrica total será igual, tá? Tensão dividido por resistor 1, mais tensão dividido por resistor 2, mais tensão dividido por resistor 3, e assim sucessivamente até que chegue ao final. Por essa expressão, já que a intensidade da corrente e a tensão são mantidas, podemos concluir que a resistência total em um circuito paralelo é dada por 1 dividido pelo resistor total, que será igual a 1 dividido pelo resistor 1, mais 1 dividido pelo resistor 2, e assim sucessivamente até que some todos os resistores do sistema. Por que eu posso chegar nessa conclusão? Porque a intensidade da corrente ela é mantida e a tensão também no circuito em paralelo de resistores, ela também é mantida. Então, eu utilizo essa fórmula aqui. Já quando a gente tem uma associação mista, a mista ela vai consistir em uma combinação em um mesmo circuito de associação em série e associação em paralelo. Então, aqui, ó, paralelo em série. Em série é um na frente do outro, paralelo é assim, um do lado do outro. Então, em cada parte do circuito, a tensão e a intensidade da corrente serão calculadas com base no que se conhece sobre o circuito em série e paralelo. Para facilitar os cálculos, pode-se reduzir ou redesenhar os circuitos utilizando os resistores resultantes para cada parte. Significa que, sendo o resistor 1 igual a 100 ohm, o resistor 2 igual a 20 ohm, o resistor 3 igual a 10 ohm, e por aí vai. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, tá vendo? Resistores em paralelos, resistores em sequência. Então, nós teremos aí, ó, resistor total 1 sobre resistor 1 e 2. Então, seria como, ó, resistor 1 dividido por resistor 1 mais 1 dividido por resistor 2. Como a gente sabe que o resistor 1 é igual a 100 ohm e o resistor 2 é igual a 100 ohm, então nós teremos aí, ó, 1 dividido por 100 mais 1 dividido por 20. Para a gente resolver isso aqui, gente, denominadores diferentes, tira o mínimo múltiplo comum entre eles, que vai ser o quê? 100, tá? Então, 100 dividido por 100 é 1, vezes 1, 1. 100 dividido por 20 é quanto? 5. 5 vezes 1 é 5. 1 mais 5 é igual a 6 dividido por 100. Posso fatorar isso daqui. Eu vou ter 3 dividido por 3 dividido por 50. Então, eu posso dizer que isso daqui, ó, é resistor 1 e 2. Então, eu vou ter 50 dividido por 3, quer dizer que eu terei 16,6 ohm nesse circuito aqui, tá? E agora, nesse aqui, ó, pegar apenas o R1, R2, que é o que a gente achou aqui, com o circuito R3. O que a gente vai fazer? Vai somar os dois. A gente sabe que esse aqui equivale a 16,6. Somando os dois, quer dizer que a gente já calculou o R1, o resistor 1, 2 e 3.
E aí o resistor 3, segundo a tabelinha, vale 10 ohm, tá? Isso aqui é importante vocês saberem. Aí o que eu vou fazer? Vou somar eles. Somar, eu vou ter 26,6 ohm. Segundo a lei de Ohm, nós vamos entrar na próxima aula para entender que eu tenho que fazer chamada. Deixa eu só pegar uma caneta, gente, só um minuto. Esqueci de pegar. Então, vamos lá. Jonatas. Gessé. Tá aí, Gessé? Presente. Jade Raíssa. Presente. Isabela. Presente, professora. Presente. Eu coloquei aqui, Jade. Ah, tá. Isabela. Presente. Daniel. Presente. Vitor Hugo. Presente. Meninos, tenham um bom dia. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula, tá? Tá bom, professora. Nossa Até a próxima terceira aula aula. será na terceira aula. Geometria. Até agorinha. Até, professora.